variação da glicemia, o açúcar no sangue, pode revelar se uma pessoa é ou não diabética. Dieta adequada, fazer atividade física regularmente são orientações essenciais para prevenir ou controlar a doença. Hoje eu estou recebendo para participar do Fala Doutor a médica endocrinologista, a doutora Mariana Sanches, que está aqui no estúdio do Balanço Geral. Bem-vinda à TV Atalaia, bem-vinda à TV dos Sergipanos. Obrigada pela presença. Bom dia a todos. Obrigada TV Atalaia, obrigada Tamires. E obrigada, Decos, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é diabetes no adulto. Nós que agradecemos a sua presença aqui e você, telespectador que já está aí ligadinho, já pode enviar as suas dúvidas, as suas perguntas sobre diabetes na mensagem. Lembra de dizer seu nome, o seu sobrenome também, a cidade ou bairro onde você mora, para que eu possa ler a sua mensagem ao vivo, tá bom? Vou esperar então a sua participação. As perguntas já chegam aqui no telão pra gente. Ana Cristina ligadinha com a gente em Estância. Quais são os primeiros sintomas da diabetes em adultos, doutora? Os primeiros sintomas do diabetes, eles vão acontecer, sintomas mais importantes na fase já mais avançada da doença. Então, sintomas como perda da fome e mesmo assim uma perda de peso, um aumento da fome com uma perda de peso importante, aquela perda de peso que você não está procurando, o aumento da sede, o aumento da frequência urinária, das idas ao banheiro, às vezes tontura, indisposição, a visão mais turva. Mas é importante a gente reforçar que esses sintomas só vão acontecer nos casos mais avançados. Então a gente não pode aguardar esses sintomas para poder buscar ajuda, né? Diabetes tipo 2, a diabetes do adulto, ela é muitas vezes silenciosa na maior parte dos casos. Então por isso a importância de fazer exames assim regularmente, anualmente de preferência, principalmente se você tem histórico familiar de diabetes. Então se tem alguém na família, é sempre importante estar fazendo os exames de rotina, para a gente não esperar os casos mais graves e então procurar ajuda. Importante, então, ficar atento aí aos sintomas que a doutora Mariana citou. Vamos, então, à próxima pergunta, quadro Fala Doutor. Juliana Cardoso, ligadinha em Arauá. Quando saber qual o nível do açúcar no sangue torna-se perigoso, doutora Mariana? Então, a partir do momento que você foi fazer seus exames de rotina, né, e viu que esses níveis estão um pouquinho elevados, geralmente níveis acima de 100, fez a glicemia de jejum, deu acima de 100 em jejum, já são níveis considerados perigosos e já precisa de intervenção, de ajuda médica. Então, muitas vezes, níveis levemente, discretamente aumentados já trazem prejuízo à saúde. Então, glicemias de jejum acima de 100 já devem ser buscada ajuda médica e deve ser, sim, já imposto algumas mudanças, principalmente alimentares, de estilo de vida, para evitar a progressão da doença. A atividade física é essencial, começar um dia aí fazendo aquela caminhada, se exercitando, né, doutora? Sempre. Vamos então à próxima pergunta. Aqui fala doutor Patrícia dos Santos, ligadinha com a gente em Santo Amaro das Brotas. Um beijo para a população aí de Santo Amaro. Quais são as diferenças entre diabetes tipo 1 ou 2, doutora? Tá, diabetes tipo 1 é uma diabetes mais rara, que vai acontecer já na infância e na adolescência, relacionada a uma doença autoimune. Então, as pessoas têm uma reação autoimune que vão lá, destroem seu pâncreas, que é aquele órgão que produz a insulina. Então, diabetes tipo 1, as pessoas não têm a produção de insulina, são pessoas que são dependentes do uso de insulina para o tratamento. Diabetes tipo 2 já é aquela que vai acontecer mais na vida adulta, está intimamente relacionada aos hábitos, né? Acontece principalmente na vida adulta, mas cada vez mais a gente tem visto o aparecimento de diabetes tipo 2 já em adolescentes, até crianças tem sido frequente devido aos maus hábitos alimentares. Então a importância da gente ter uma atenção realmente, ficar bem atento ao ganho de gordura abdominal, e isso vai desenvolvendo diabetes tipo 2 no adulto. Essas pessoas com diabetes tipo 2 não são dependentes necessariamente do uso de insulina. Muitas vezes a gente pode fazer o tratamento só com medicamentos orais. É importante então que as mães e os pais estejam atentos à alimentação dos seus filhos, principalmente crianças e adolescentes, né? Eles sentem mais resistência. Eu sou mãe de um garoto de 10 anos, eu sei, é difícil convencê-los a comer legumes, salada, então tem que controlar essa alimentação para evitar aqueles lanches com excesso de açúcar. Importante, né? Porque hoje a gente tem um acesso a muito alimento industrializado, né? Já desde a infância, o acesso aos alimentos aí da indústria alimentícia tem sido muito fácil e isso está provocando um aumento de diabetes tipo 2 já em idades mais jovens, né? Não só já nos adultos. Preocupante, acende o sinal de alerta de todo mundo que é mãe ou pai. Vamos então à próxima pergunta aqui, o Pedro Nascimento ligadinho na cidade de Riachuelo. Bom dia para todos aí em Riachuelo. Tenho pessoa em minha família? Tenho uma pessoa em minha família com diabetes. Ela pode ser evitada?
No caso, se essa pessoa tem alguém na família com problema? A indicação maior de você fazer exames de glicemia anualmente é possuir alguém na família com diabetes. Então, todas as pessoas que têm alguém na família que tem o diagnóstico de diabetes devem fazer exames de rotina, né? Independente da idade. A partir dos 10 anos, a gente já recomenda, se tem alguém na família, fazer esses exames. Caso não tenha ninguém da família, a partir de 45 anos, já é importante fazer esses exames. E aí, tem alguém na família, o que eu posso fazer para prevenir? Já sabendo disso, né? Mudar todos os hábitos, cuidar da alimentação, principalmente focada aí na restrição de carboidratos, na restrição de açúcares em excesso, as bebidas açucaradas, né, os industrializados, ter uma vida saudável com atividade física, prevenindo sempre o ganho de gordura. Aquele ganho de gordura abdominal é o que vai favorecer o aparecimento do diabetes se você já tem genética favorável para isso. E aí, quando a doutora fala em alimentos industrializados, doutora, a gente pode citar quais? Os fast foods da vida, né? Todos aqueles embutidos, enlatados, saquinhos, né? Sempre preferir alimentos naturais, in natura, frutas, né? Descasque mais, desembale menos, essa é a regra. E aí evitar e proporcionar mais uma alimentação saudável, né? Claro que às vezes é inevitável a gente ter contato com esses alimentos multiprocessados, mas a gente evitar ao máximo, deixar para momentos, ocasiões especiais. E a gente não intoxicar o organismo, não inflamar o organismo, porque são esses estímulos que vão favorecendo a falência aí das células, aumento da resistência à insulina e o desenvolvimento de diabetes no futuro. Olha aí, tá vendo aí o alerta da doutora? Vamos descascar mais, consumir mais frutas, verduras, raízes, alimentos de verdade. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor, Marcele Oliveira, ligadinha com a gente em Indiaroba. Quais são os alimentos que causam diabetes? Nós estávamos falando agora sobre aqueles alimentos que a gente tem que evitar e quais são aqueles que podem provocar de fato a doença, que aumenta a probabilidade. Assim, não existe um alimento específico, um alimento único que vai causar a diabetes, ou a diabetes tipo 2, né? Muitas pessoas acham que comer açúcar em excesso vai causar o diabetes, e não é assim, né? É o ganho de gordura ao longo da vida. Então, se você consome ao longo da sua vida excesso de gorduras, vai ganhando peso com o passar do tempo, isso sim vai favorecer, desencadear o diabetes tipo 2 na vida adulta ou em qualquer idade. Não existe um alimento que a gente tem que evitar obrigatoriamente, vou evitar e não vou ter diabetes. Não, é um conjunto de hábitos, por isso é tão complexo, que exige uma construção de uma vida saudável, né? Sempre é tempo da gente melhorar. Então, se você está aí em meio a uma alimentação desregrada, com excesso de carboidratos, farinhas, poucas fibras, isso aumenta o índice glicêmico dos alimentos e isso vai favorecendo o aparecimento do diabetes. Acúmulo de gordura é sinal de chance de diabetes tipo 2 e não um alimento isoladamente. Tem que ficar de olho, então. Olha, a telespectadora Maria Antônia está ligadinha com a gente aqui na capital. Bom dia, dona Maria Antônia. Obrigada por sua audiência. Ela pergunta assim, tontura ou falta de disposição podem ser sintomas da diabetes? Isso, Maria Antônia, podem sim. Tontura, indisposição, se seus níveis glicêmicos estiverem já elevados, você vai ter esses sintomas de tontura, cansaço, fadiga, às vezes a visão um pouquinho turva, já podem ser sintomas de diabetes. Então, qualquer sintoma desses, independente da idade, já procura seu médico de acompanhamento, faz a glicemia de jejum, são exames simples, fáceis de fácil acesso e a gente já pode ter o diagnóstico e prevenir a evolução do quadro, né? Olha, o José Marcial está ligadinho também aqui na capital. Bom dia, seu José. Ele questiona assim, os remédios controladores da diabetes vão perdendo a eficácia ao longo do tempo? Não necessariamente. Às vezes a gente entra com a medicação, né, no diabetes, e com o passar do tempo a gente vai mudando, trocando o medicamento, associando outras drogas, outros medicamentos. Não é porque o remédio perde efeito, mas é porque a doença, sim, ela continua evoluindo, né? Uhum. Cada pessoa em um grau, não tem como a gente determinar. Há pessoas que vão passar a vida tomando só um comprimidinho, há pessoas que vão evoluir aí para o uso de insulina no futuro. Isso é muito pessoal. A doença diabetes, ela tem uma progressão natural. Ela tem uma piora natural com o passar do tempo. O que a gente recomenda é fazer a sua parte. Nenhuma medicação sozinha vai poder te trazer todos os benefícios que a gente espera. Então, as medicações associadas à melhora de hábitos de vida são um conjunto perfeito para a gente evitar essa mudança de medicamentos, essa troca de medicamentos, né? E aí, com o tempo, a gente vai alcançando o controle cada vez melhor. Olha, e por falar em assumir um controle, garantir um controle cada vez melhor, tem o telespectador Ivanildo Souza, ligadinho de Japaratuba. Ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora Mariana, amo esse quadro. Ontem fiz todos os exames e, graças a Deus, deu todos negativos. Mesmo assim, não vou me descuidar.
tenho muito medo de diabetes. É isso aí, Ivanildo. Palmas de coxinha para o Ivanildo cuidando da saúde, ligadinho aqui no Fala Doutor, com esse time de médicos do The Cause Day Hospital. Vamos então aqui para o telão ver a próxima pergunta aqui que chega hoje, tirando as dúvidas da população sobre diabetes em adultos. Nildo Batista ligadinho com a gente em Itabaiana. Alô, Itabaiana. O que fazer quando a taxa de açúcar já aponta a fase pré-diabética, doutora? Isso é bem frequente, a gente tem visto assim um aumento dos casos de pré-diabetes e as pessoas geralmente tendem a não levar tão a sério por ser níveis um pouquinho mais discretos. A gente considera pré-diabetes já uma doença, né? Uma doença que se a gente não controlar neste momento vai evoluir para diabetes com certeza, mas a pré-diabetes já favorece aí o risco de doenças cardiovasculares, por isso a importância da gente ter uma ação já nessa fase. Se você teve o diagnóstico de pré-diabetes, é importante procurar o médico, fazer essas mudanças alimentares, restrições de açúcar, carboidratos, e muitas vezes já tem indicação de entrar com medicamento. Esse processo de entrar com medicamento já na fase do pré-diabetes pode diminuir a chance e a velocidade de progressão da doença. Então é muito importante já fazer um acompanhamento já nesta fase. E por falar em medicação, a telespectadora Antonieta dos Santos está aqui na capital sergipana. Ela fala: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Mariana. Eu gostaria de saber se quem toma insulina é obrigado a tomar pelo resto da vida ou tem outro remédio que pode substituir? No caso do diabetes tipo 2, né, que se foi instituído a insulina, provavelmente o acompanhamento médico foi visto que as medicações orais não estavam controlando os níveis glicêmicos. Todo o tratamento do diabetes visa controle da glicemia, alcance das metas. Então, se você está acompanhando com o seu médico, foi visto que a gente não está alcançando os níveis glicêmicos adequados com aquelas medicações orais, às vezes 1, 2 ou 3, a insulina deve ser instituída porque o objetivo de baixar a glicemia deve estar em primeiro lugar. Colocou a insulina, é possível sair dela? Muitas vezes não, porque já é visto que há uma resistência aos outros medicamentos, mas é possível se você fazer toda a sua parte, né? A gente tem visto casos de pessoas que têm uma perda de peso muito exuberante, que têm uma mudança de vida, de estilo de vida muito importante, né? Evoluem muito e aí a gente começa a retirar medicamentos. Então tudo depende do paciente, né? De cada caso. Fazer a sua parte é a principal coisa para você conseguir eliminando ou diminuindo pelo menos o número de medicamentos. No início da nossa conversa, nós falávamos sobre a alimentação das crianças, dos adolescentes, e aí tem uma mãe ligadinha com a gente no Balanço Geral, Andréa Nunes, ligada no Bairro América, aqui em Aracaju. Bom dia para toda a comunidade aí do Bairro América. Ela questiona assim, como saber se uma criança está com o começo da diabetes, doutora? Nos casos das crianças, a gente tem que ter uma atenção maior. Se for criança aí mais na infância mesmo, mais jovenzinho, a gente tem que passar pelo pediatra de rotina, isso é obrigatório. Tontura, perda de peso, aquela criança pálida que está indo muito ao banheiro, geralmente na infância está associado ao diabetes, pode estar associado ao diabetes tipo 1, que é aquele diabetes um pouquinho mais grave, necessita intervenção mais urgente para não piorar o quadro e chegar em situações graves, como coma diabético, algo desse tipo. Então, se você tem um filho, agora se você vê que é um adolescente, um filho aí que não tem histórico familiar, feito a análise, e está acima do peso, está sedentário em casa, né? Só aí nas TVs, nos jogos, é importante você estimular na sua casa a melhora da qualidade de vida, de forma geral, dos filhos, né? Expor atividade física regular, não fornecer esses alimentos com frequência, esses industrializados e açucarados, para prevenir o diabetes. Mas é importante passar pelo pediatra. Diabetes, quando diagnosticado na infância, tem que ser tratado imediatamente e por toda a vida. Então é importante passar, sim, pelo pediatra a qualquer sintoma. E aí, estimular aquele filho ou filha a sair um pouco em frente ao computador, em frente ao celular, vai descer, se morar em um apartamento, se tiver criança lá embaixo, leva para o calçadão para fazer uma caminhada, andar de bicicleta, enfim, estimular essa atividade física, se possível, diariamente, na medida do que for possível, né, doutora? Isso. Tem mais uma pergunta aqui no telão, o quadro Fala Doutor, hoje tirando as dúvidas sobre diabetes em adultos. Aline de Jesus, ligadinha em Ribeirópolis. Como é o tratamento da diabetes? Então, o tratamento do diabetes, tendo diagnóstico, é um tripé, a gente precisa da medicação, às vezes inevitável, a gente tem que entrar com medicamento para baixar esses níveis glicêmicos, para essa glicemia não começar a trazer prejuízos aí renais, visuais, né, cardiovasculares, diminuir o risco de infarto, AVC. É importante fazer o tratamento medicamentoso, mas é muito mais importante você estar atento aos hábitos, né? Perder peso, se você tem sobrepeso ou obesidade, invista no tratamento do emagrecimento, faça sua atividade física, busque emagrecer. A gente sabe que quem perde aí 7% do peso já tem uma regressão das chances do diabetes aparecer, já tem um impacto menor
menor dessa glicemia e muitas vezes a gente consegue até tirar medicamento. Então, o diagnóstico de diabetes é igual à procura médica. Olha, a telespectadora Francisca de Jesus está ligadinha lá na comunidade do Fernando Collor. Alô, comunidade! E ela fala assim, bom dia, eu gostaria de saber qual queijo uma pessoa que tem diabetes pode comer. Existe uma indicação? Os queijos menos amarelos, né, os mais branquinhos, são os que possuem menos gordura. Todo mundo que tem diabetes tem que cuidar de todas as outras coisas, porque hipertensão, colesterol alto, né, obesidade, todas essas doenças pioram o quadro de diabetes, favorecem as complicações. Então é importante sim ficar atento às gorduras dos alimentos. Queijos brancos em geral, quanto mais amarelinho, mais gordura ele tem. Então vai ficar com um queijinho frescal, um queijinho Minas é a melhor opção. Quanto mais clarinho, aí capricha que você que tem diabetes pode consumir, tá? A Eloá Araújo está ligadinha com a gente no bairro Santa Maria. Alô, comunidade do bairro Santa Maria. Ela fala assim, 90% dos meus parentes maternos têm diabetes e eu tenho colesterol em 268. Posso ter diabetes? Há uma probabilidade? Há uma probabilidade por conta dos familiares, né, que já têm diabetes e você já tem uma doença, um fator de risco adicional, que é o excesso de colesterol. A gente tem que analisar os detalhes desse colesterol, mas se você já tem um histórico familiar, já é um fator de risco importante. Então, tratar esse colesterol rigidamente, fazer aquelas mudanças e fazer exames de glicemia com regularidade, porque existe sim a chance de desenvolver se não se cuidar. Tem uma dúvida agora bastante curiosa da telespectadora Renata Lima, ligada com a gente no bairro Augusto Franco. Alô, comunidade do bairro Augusto Franco. Ela questiona assim, gostaria de saber se doar sangue ajuda a reduzir o açúcar no sangue. Não, não ajuda, infelizmente, né? É importante estar com os níveis controlados, né? Se a diabetes estiver muito descompensada, nem é recomendado, porque você vai causar um estresse para o seu organismo. Então, as glicemias devem estar muito controladas e não ajuda a baixar, né? Porque o sangue vai ser produzido continuamente. E o açúcar, ele não vai sair ali daquele meio. O problema do diabetes é a absorção correta da glicemia. E isso vai continuar acontecendo, independente de você doar sangue ou não. Tá, então, as dúvidas esclarecidas. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora Mariana. Tenho consciência que posso ter diabetes, então, mas eu amo doces. Qual o melhor doce? Como ele pode ser introduzido aí nesse controle maior da alimentação? O equilíbrio, né? Não é que você não pode consumir açúcar, aquela sobremesa que você gosta, o que você não pode é consumi-la todo dia, né? Tem pessoas que gostam de açúcar, mas querem comer no café, no almoço, no jantar. Então, não é que você não pode fazer seu segmento regular e se permitir, sim, se você tiver com os níveis glicêmicos, mas esporadicamente, num dia especial, aos finais de semana, né? É possível ter uma vida equilibrada, mesmo com diabetes, mesmo com riscos de diabetes. O que a gente não pode é ter uma vida desregrada, né? Só os doces, só o que a gente gosta e não fazer o que é necessário muitas vezes. Verdade. Alguns especialistas dizem que alguns produtos ricos em açúcares contêm substâncias viciantes. Então, quanto mais você vai consumir biscoito com excesso de açúcar, mais você vai ter vontade, por exemplo, de consumir novamente aquele biscoito. Então, é importante o equilíbrio. Quanto mais você evita, menos vontade você vai ter de consumir açúcar e mais saudável você vai ser. Doutora Mariana, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, obrigada a todos, obrigada a Decos pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui falando sobre diabetes. A gente que agradece, agradecemos a todo o time do Decos Day Hospital, esse grande parceiro aqui do Fala Doutor do Balanço Geral. Amanhã, sexta-feira, tem mais Fala Doutor, hein, pessoal?